Hoje, como todos nós sabemos, nós celebramos na igreja o Dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro de 2018. Esse dia, alguns falam que é muito importante porque é o dia do homem, alguma brincadeira que fazem assim, né? Dizendo que todos os homens são santos. Mas eu gostaria de fazer hoje uma breve meditação sobre a importância desse dia, porque amanhã nós celebramos o Dia dos Fiéis Defuntos. Então eu sempre vejo que esse choque, hoje um dia de alegria, dia de Todos os Santos, e amanhã um dia de tristeza, de perda, de saudade, e uma festa está relacionada à outra. Então, a festa de hoje, de Todos os Santos, a gente pode ver que na Sagrada Escritura, eu gosto sempre de citar a Bíblia da Ave Maria. Nós podemos ver que existem diversas imagens que a Bíblia coloca de transformação, de pessoas, personagens, acontecimentos da história, de realidades que foram transformadas por Deus na vida do homem, dessas pessoas. Uma das realidades, por exemplo, que transformou a realidade de toda a geração é a palavra do Gênesis, que diz, ou melhor, a palavra de São João, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do Filho de Deus, com a sua palavra, que se fez presente, que caminhou entre nós, com a sua morte e com a sua ressurreição, transforma, regenera toda a criação. E as pessoas, eu e você, já não somos mais o mesmo depois desse acontecimento da encarnação e da morte e da ressurreição de Cristo. Assim, eu gostaria de começar essa meditação falando sobre esse princípio de transformação. Primeiro, o que é o Dia de Todos os Santos? Quando a gente fala de santidade, dá a entender, eu gostava de falar quando eu exerci o ministério de padre, que santo, todo mundo quando fala santo pensa naquelas pessoas de cabecinha do lado, que fala baixinho, que ai amém, aleluia, e nós vamos ver na Escritura que santidade não é esse sentido que nós pensamos de transformação. Significa ser resignado com a vida, aceitar, falar sempre baixinho quando vem as pessoas perto de nós. Não, santidade na Escritura tem outro sentido. Santidade na Escritura tem, eu vou dizer, um sentido oposto a isso que eu estou falando. Santidade é aceitar quem você e eu somos. E um dos personagens que eu quis pegar, tem outros que eu vou citar, mas que eu quis pegar para falar da santidade, é a figura de Paulo, que antes de ser Paulo se chamava Saulo. Eu não sei se vocês lembram da história, mas depois vocês podem pegar os Atos dos Apóstolos, o capítulo 22 e seguintes. Nós vemos Paulo perseguindo. Ele era um homem que tinha estudado muito teologia, ou melhor, o judaísmo. Falei teologia para brincar. O judaísmo. Era um homem conhecedor da lei. Diz a Escritura, era tão importante o estudo que ele fez,
porque ele fez um estudo na das melhores escolas, vamos dizer, como se fosse uma escola americana. Paulo estudou na escola de Gamaliel, que era o rabino mais famoso na época, e estudar naquele tempo significava ficar de joelho, e o rabino ia falando e ele ia aprendendo, não só aprendendo, mas adorando o Deus vivo e entrando nessa realidade do Deus único. Então diz a Escritura que Paulo começa a perseguir os cristãos. Eu não sei se foi numa outra pregação atrás que eu disse, Paulo perseguiu os cristãos porque ele tinha recebido essa doutrina do Deus único do judaísmo, era um judeu autêntico, era um homem de fé, era um homem de princípio, e imagina, aparece um grupo que se chamava de cristãos, que seguia um tal de Cristo, que tinha sido crucificado, e este homem começa a perseguir essas pessoas para acabar com elas, mas no sentido de que estava ofendendo a fé verdadeira, que era a fé no Deus único, santo. Como que vinha um falar que agora era Deus também, e ainda por cima morreu numa situação mais vergonhosa daquela época, que era a cruz. A cruz era a morte para os mais perversos, para as situações mais perversas daquela época. Se alguém de vocês tem assistido televisão esses dias, nós temos visto nesse país essa mulher que tentaram converter ao Islã, e disse que ela blasfemou, falou contra o profeta Maomé, e os juízes a absolveram da pena de morte, e o povo inteiro saiu pelas ruas. E ontem o presidente estava dizendo para o povo: espera, vamos ver. E esse povo está assim, tem que matar porque falou contra Alá, falou contra o seu profeta, falou contra Maomé. Paulo tinha esse mesmo espírito, no sentido de nós temos que acabar com esse grupinho de hereges, podemos assim dizer. Por quê? Porque eles estão ofendendo o Deus único. E então, o que é a santidade aqui para Paulo? Como se dá essa santidade em Paulo? Se dá no encontro, que se alguns de vocês forem ver, na Escritura fala que numa dessas caminhadas de Paulo, nos Atos dos Apóstolos 9, versículos 3 seguintes, diz que estava montado no animal, a gente imagina que seja um cavalo, diz que lhe aparece, porque tem 3 relatos nos Atos dos Apóstolos desse acontecimento. Então alguns falam que Paulo viu, outros falam que ele ficou cego, outros falam que ele caiu do cavalo e só escutou a voz, outro fala que ele só escutou a voz, mas viu uma luz. Aqui não importa. Diz que Paulo escutou quando caiu do cavalo, através de um acontecimento, o animal que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo fala: mas quem é, Senhor? E aqui que eu quero entrar com o sentido da santidade. O que é a santidade? A santidade não é outra coisa a não ser um encontro que você tem consigo mesmo, onde Deus te pergunta: quem tu és? O que tu és? O que tens no teu coração? Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? E Paulo vai dizer: mas espera um pouco, eu não te persigo. Eu não te persigo, eu estudei, eu persigo um grupo de
que está dizendo aí que segue um tal de Cristo? Pois vai falar Jesus Cristo aqui: se persegues um desses pequeninos, é a mim que persegues. Como se dá a santidade, a mudança em Paulo? Essa transformação em São Paulo se dá através de um encontro. Que encontro é esse? O encontro de Cristo com um perseguidor. Jesus e Saulo. Através de uma pergunta que se dá: quem és tu, Senhor? Quem és? Lembra que há tempos atrás eu falei de uma pergunta que Santo Inácio de Loyola fazia todos os dias quando levantava para começar a sua missão: Senhor, que queres que eu faça? O princípio da mudança de Paulo se dá nessa pergunta: quem és, Senhor? Então a santidade, primeiro ponto que eu quero que fique no coração de vocês, se dá no encontro de Cristo e cada um de nós. Cristo que aparece na tua vida através dos acontecimentos e suscita dentro de você essa pergunta: quem és? Que queres que eu faça? Quem é você? Que queres de mim? E Jesus não tem medo de falar a verdade. Você é aquele que me persegue. Porque a santidade, como eu dizia desde o início, não é andar com essa nossa cabecinha de lado, torta, dizendo que nós somos santinho, dizendo que tudo na nossa vida é boa, que nós temos que aceitar. Não. A santidade se dá em conhecer quem tu és, aquilo que tens no coração, e conhecer aquele que te chama. Como é difícil a gente se conhecer. Nós conseguimos conhecer sim o pecado do outro. Eu conheço o pecado do meu marido, eu conheço o pecado dos meus filhos, eu conheço o pecado da minha esposa, eu conheço o pecado do grupo que eu participo, eu conheço o pecado do meu vizinho, eu sei que é tantas coisas. Mas quando eu falo, quem és tu? O que tens dentro do teu coração? Porque Jesus fala a Pedro, ou melhor, a Saulo: tu és aquele que está me perseguindo, que está querendo acabar comigo. E esse encontro, o que é mais bonito, é que quando Jesus se encontra com Paulo, Jesus não tem nenhuma intenção de mudar o que Paulo é. Esse homem impulsivo, esse homem que estava cumprindo uma missão. Alguns pensam que ser santo significa, não sei, aqueles que têm paixões de mudar, aqueles que falam demais querem falar menos, aqueles que são coléricos, que gritam, que falam, que explodem, que seja um pouquinho mais calmo. Eu me lembro de São Filipe Neri, da história de São Filipe Neri, que Filipe sempre dizia ao Senhor: Senhor, põe a mão na cabeça, não tira a mão da cabeça de Filipe, porque se tira a mão da cabeça de Filipe, Filipe se torna muçulmano, quer dizer, joga a fé fora. E Filipe fala a Escritura, São Filipe Neri, que era um homem colérico, insuportável, explosivo, e é considerado santo pela igreja. E alguém pode dizer: mas como? É considerado santo porque foi um homem que teve esse encontro com Cristo e aceitou aquilo que ele era. Ser santo para você e para mim significa você que é cheio de milindres, que ninguém pode falar nada e que já não falas mais com ninguém e que ficas 3 semanas sem falar com o próximo, que aceitas
Que aceitas esse milindre e começa a ver que nessas contrariedades que fazem para você ou que Deus permite, Ele está presente para que tu cada vez mais tenha conhecimento que a santidade não é algo que se dá de uma forma mágica, mas se dá de uma forma de conhecimento. Quanto mais eu conheço aquilo que eu tenho no coração, quanto mais eu conheço aquilo que eu sou, cada vez mais eu conheço o amor e por isso Deus vai me santificando, porque vai me transformando nessa aceitação. Aceitar aquilo que eu sou e aceitar, acima de tudo, que Deus ama o Alexander, melindroso, colérico, cheio de paixões e tantas coisas. Essa a santidade que nós falamos hoje. Na Bíblia, o primeiro lugar decisivo quando fala da santidade não é que nós sejamos pessoas perfeitas, livres de falhas. Quando fala de santidade, são pessoas que se deixam ser transformadas por Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Tudo pode acontecer na nossa vida. Qualquer um de nós podemos fazer qualquer coisa ruim. Mas o importante é que também tudo Deus pode fazer para mudar a sua vida. Eu queria terminar com uma frase que eu escrevi que depois gostei muito, hein? Tem algumas coisas que... O que nós próprios temos que fazer para sermos santos é bem pouco se comparado com o que Deus tem que fazer conosco a partir de nós. Olha só, o que nós temos que fazer para ser santo é muito pouquinho daquilo que Deus tem que fazer acontecer em cada um de nós. E em nossa fraqueza, na nossa covardia, nas nossas murmurações, nas nossas preocupações, Deus pode fazer de nós uma grande geração, um grande povo. Eu me lembrava de Abraão, quando Abraão pensa que o filho não vem e faz um filho com a escrava, e depois Deus diz a Abraão: olha para o céu, contempla as estrelas, contas se pode contar, a tua geração será maior do que as estrelas do céu. Então a verdadeira libertação que Deus quer fazer na tua vida não é que você de hoje para amanhã seja uma pessoa direitinha. Não. A verdadeira libertação que Deus quer fazer na tua vida é que você seja transformado. Que você seja transformado. Espero que hoje, o dia de todos os santos, o Senhor suscite somente um desejo: eu quero ser santo. Mas como? Eu quero ser santo. Quero ter esse encontro com Cristo. Quero conhecer aquilo que tem no meu coração. Tenho feito uma caminhada para conhecer aquilo que tem no meu coração. Sei o que eu sou. Sei como sou colérico. Sei como sou muitas vezes duro comigo mesmo, com as pessoas, com a minha esposa, com os meus filhos. Sei. Mas sei também que o Senhor não tem desistido de mim. Que a transformação vem dele, através de um sim, de uma abertura que eu dou para ele entrar
dentro de mim: Saulo, por que me persegues? E Saulo abre e fala: quem és? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Quem és? Hoje o Senhor te convida a perguntar a Ele: quem és? E eu quero terminar deixando essa pergunta: quem és Cristo para você? Para que te serve Cristo? Para te quebrar galho? Para tranquilizar tua consciência? Para dizer que você já cumpriu as coisas do dia? Para dizer que você é melhor que as outras pessoas, que você não é como os ladrões que estão presos, que você não é como os assassinos, que você não é como... Não. Cristo não é esse. Cristo é aquele que mostra aquilo que tens dentro do teu coração. Que tu e eu, se o Senhor tira a mão da nossa cabeça, somos piores do que aqueles que estão lá fora. E essa festa de Todos os Santos nos abre a porta para amanhã vivermos o dia dos fiéis defuntos. Quem foram esses fiéis defuntos? Pessoas que conheceram aquilo que eram e hoje contemplam Deus face a face. Cada um de nós tem pessoas. Mas o meu não ia à igreja, mas eu não sei qual foi o caminho que Deus... Eu sei sim que Deus, cada um tem um caminho. Um vai para a igreja, outro não vai para a igreja, outro é católico, outro era não sei o quê. Não sei qual. Deus, a cada um tem um projeto. Eu tenho falado numa pregação anterior. Mas posso te dizer uma coisa. Que todos eles estão contemplando Deus face a face. E sabem e conhecem aquilo que foram e aquilo que são hoje. Santos e imaculados, como diz a carta de São Paulo, no amor, diz o hino da caridade. Santos, o Senhor quer fazer eu e você santos, imaculados, sem mácula, no amor. Somente no amor. Somente o amor salva. E esse amor vem de Deus. Aproveito que espero que essa palavra te ajude hoje a não te julgar. Mas como eu estou longe de ser santo, eu vou dizer não. Talvez tu estás mais perto daquilo que pensa, porque já começa a conhecer quem tu és. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até a próxima.